Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação, voltando ao nosso canal. Hoje é um domingo, né? O último dia do mês de maio, dia 31 de maio de 2026, né? A gente está aí acompanhando agora as mudanças, principalmente aqui na nossa América Latina, numa velocidade muito grande, né? Hoje tem eleição na Colômbia, vai para o segundo turno entre o candidato do Petro e o candidato da direita, né? E eu tenho quase que certeza que, acompanhando as pesquisas, né, que o candidato da direita vai vencer, né? Vamos aguardar aí nos próximos dias, né? As coisas estão mudando numa velocidade gigante. Vamos aguardar e ver o segundo turno da Colômbia. Hoje é o primeiro turno apenas, não é? Também vai ter a semana que vem o segundo turno no Peru, com a Keiko Fujimori liderando, né? Vai também uma candidata de direita que vai. Então a mudança na nossa América Latina está indo muito rápido. E aqui a gente vai falar sobre a simbologia da queda de Cuba, né? E a muito provável prisão do Raul Castro. E quando eu falo em simbologia da queda de Cuba, eu estou dizendo assim, né? O regime cubano, como a gente fala aqui o tempo todo no nosso canal, desde que o canal foi criado, né? O regime cubano fez muitos estragos mentais na América Latina, né? Ele basicamente alterou os rumos da nossa sociedade, né? O mal que essa revolução fez, né? Principalmente para os mais jovens ali que viveram os anos 60, que acreditaram naquela balela, né, que a Revolução Cubana iria promover justiça social, que ela ia chegar na América Latina, que toda a América Latina iria se integrar, um governo apenas contra os Yankees, contra o imperialismo, aquela balela, né, que a gente ouve o tempo todo, né? Ouvia do Fidel Castro, né? O Fidel Castro falava isso até no programa do Roberto Dávila, né, que tinha no Brasil lá nos anos 90, na Bandeirantes, se eu não me engano, depois acho que foi na Record e tal. O Fidel Castro dava entrevistas dizendo que a América Latina toda iria se integrar, né, contra o imperialismo yankee, etc., né? Então é assim, ele tinha dinheiro na época da União Soviética, no início do regime, né, para tentar manter o regime. Ele tinha muita influência ali do Deep State norte-americano, era amigo do David Rockefeller, estava sempre um passo à frente, né? Aquele episódio da Baía dos Porcos, ele realmente sabia, ele tinha informações privilegiadas, por isso que ele se deu bem ali, saiu na frente, né? Então é assim, Cuba sempre exportou toda essa subversão
né? Principalmente para o nosso Brasil. A gente tem vários personagens aí, tem um que é extremamente fanatizado, tá doente agora, né? O codinome Daniel, né? Foi para lá, fez cirurgia plástica, esse realmente se fanatizou, né? E tenta aí o tempo todo corromper a nossa sociedade, né? Implantar essa porcaria que ninguém quer, né? As pessoas que ainda votaram nesses candidatos, nesse homem que está aí na presidência, elas não querem aquele regime. Votam por outro tipo de identidade, né? Principalmente identidade regional, né? A gente vê muita gente do Nordeste que votou nele pelo fato dele ser um nordestino. Então, ó, o critério de voto, ele é igual a mim, né? Então, é um critério meio esdrúxulo para você escolher um candidato, né? Mas infelizmente é por conta da falta de informação, né? Então eles fizeram muitos estragos. Agora acho que a coisa vai reverter, porque os americanos realmente estão dispostos, em primeiro passo, a bloquear, acabar com essa simbologia, derrubar o regime, e para derrubar o regime que vai ser um dominó em toda a América Latina, já está sendo, né? A gente já está observando. A maior simbologia é pegar o Raul Castro e efetivamente colocá-lo atrás das grades, né? Embora muita gente vai falar, mas o que ele representa? Ele está com muita idade, está com 94 anos, deve estar lá de fralda, doente. Mas é um cara que participou de todo o processo, né? Então, é uma simbologia fortíssima, pesadíssima. Botar um cara desse atrás das grades, você está mandando um recado para o mundo, ó. Esse regime perdeu. E quando eu digo esse regime, não é só Cuba, é toda a subversão que Cuba exportou para toda a América Latina, né? Na BBC News Brasil, eles fizeram uma matéria, tem alguns dias, acho que uns 4 dias, falando sobre o que pode acontecer com Cuba, né? Quando o Raul Castro for preso, porque indiciado ele já foi, né? Agora me parece que já estão arrumando um espaço para ele lá numa cela em Miami, na Flórida, vão extraí-lo em breve, como fizeram com o Maduro. E essa matéria da BBC, ela cita quais seriam as mudanças, né? O que pode ocorrer com a captura dele, né, do Raul, com o fato então do regime despencar de uma vez, né? Eles estão vivendo dias terríveis lá, não tem energia, a gente está acompanhando tudo aqui, mas quando pegarem o Raul, aí cai tudo de uma vez. Então o título diz o seguinte, ó, captura, mudança de poder e colapso. O que pode acontecer em Cuba após o governo Trump ter indiciado Raul Castro, né? Ó. Ele diz, como eu digo, essa matéria tem alguns dias, né? Ele diz o seguinte, os Estados Unidos indiciaram o ex-presidente cubano Raul Castro, que tem 94 anos, por assassinato, alimentando as especulações de que a Havana possa ser a próxima na lista de mudanças de regime de Washington. É o que vai ocorrer. Nós vimos lá o Raul Neto, né? O neto do Raul Castro, conversando com o John Ratcliffe, alguns dias atrás, né, um cara da CIA conversando com o neto do cara que eles querem pegar. O cara tem 94 anos, então a conclusão que eu cheguei, obviamente que eu posso estar enganado, é que vão dar dinheiro pro tal do Raul Neto para ele entregar o avô, que, né, ele deve pensar assim, meu avô está com 94 anos, já fez o que tinha que fazer nessa vida, agora, né, um cara com 94 anos espera o quê da vida? Espera a morte, né? Tá lá sentado ou deitado na cama ou numa cadeira de balanço, infelizmente é a lei da vida, ele está esperando a morte, ele não tem planos, né, com 94 anos de idade, né? Sejamos sinceros aqui, né? Ninguém está desejando nada, que a pessoa morra, mas uma pessoa com 94 anos de idade não tem mais planos, né? Então, por conta disso, acho que a minha conclusão é que o neto entregou, então, o avô e que vai para lá em breve, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou acreditar que a escalada não será necessária em Cuba, que eles deverão se entregar assim que o Raul for preso, né?
Em meio a uma campanha de máxima pressão, que levou à maior escassez de energia e combustíveis ocorrida em Cuba nas últimas décadas, ele fala nas últimas décadas e piorou nos últimos meses, né? Um coro contínuo de autoridades americanas clama pelo fim do governo comunista na ilha, que já dura 66 anos. Essa tragédia já dura 66 anos. Coitado daquele povo. Tem gente idosa lá que nunca viu a liberdade, não sabe o que é liberdade. E esse é o maior crime que eles poderiam ter cometido, né? Negar a liberdade para 11 milhões de cubanos, né? Ninguém sabe dizer com certeza o que virá a seguir: colapso econômico total, uma convulsão doméstica ou uma intervenção militar americana. Aí ele notifica 3 possibilidades aqui, e a gente vai explicar, conversar aqui, ver sobre as 3. Primeira possibilidade: os Estados Unidos poderão capturar Raul Castro. Eu acredito que vai acontecer. Ou talvez nem capturar, né? O próprio Neto entregar. Castro foi indiciado por acusações decorrentes da derrubada de 2 aeronaves civis por jatos de combate cubanos lá no ano de 1996, né? O caso gerou imediatamente especulações de que as forças americanas poderiam lançar uma operação para capturá-lo e levá-lo para a justiça americana. Afinal, esta operação tem seus precedentes, só lembrar do Maduro, né? Em janeiro desse ano, as Forças Armadas americanas lançaram uma operação relâmpago na Venezuela e capturaram o então presidente Nicolás Maduro, aliado de Cuba de longa data. Ele foi levado para Nova York, nos Estados Unidos, para responder a acusações sobre drogas e armas. Em 1989, uma operação muito maior, chamada Operação Justa Causa, levou milhares de soldados americanos a invadir o Panamá para derrubar e deter o então líder do país, Manuel Noriega, né? Então, já tem precedentes, é o que ele diz aqui, tem o Maduro e tem o caso do Noriega. Até o momento, porém, Trump descartou as questões sobre a possibilidade de que ele esteja planejando uma operação similar em Cuba. Ele não vai falar, né? Isso é esperar que ele fosse falar é de uma infantilidade absurda, né? Mas vários legisladores americanos defenderam abertamente a concretização dessa missão, ou seja, o Trump tem muito apoio lá dentro para entrar em Cuba e resgatar, tirar o Raul Castro, levar lá para a Justiça da Flórida para ele pagar o que tem que pagar, né? Que é, na verdade, ele está pagando por um crime, que ele derrubou o avião. Não, isso aí é só o pretexto, apesar dele ter cometido esse crime mesmo, porque os crimes dele, do irmão, foram muito maiores, né? Foi aquilo que eu estou dizendo aqui, corrompeu e subverteu um continente praticamente inteiro, que é a América Latina, que por 66 anos, né? Ele estragou a cabeça de muita gente, a vida de muita gente. Eles destruíram os rumos que a América Latina poderia ter tomado. Essa dupla, né? O Fidel, na verdade eram 3, né? O Fidel, o Raul e o Che Guevara, que morreu lá atrás, né, em 1967, em combate na Bolívia, né? Eles queriam exportar a revolução, a luta armada muerte para a Bolívia. O poderoso, né, exército boliviano pegou o Che Guevara num dia, 8 de outubro de 1967, e mataram ele no outro dia, né, 9 de outubro de 1967. Tanto que essa data, o 8 de outubro, foi nome de um movimento aqui no Brasil, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, que eram grupos de guerrilheiros, né, na época do regime militar, que queriam fazer a luta armada muerte, né, a revolução comunista aqui no Brasil. Então eu digo, eles destruíram a mente de muita gente, e muita gente de cabelo branco. Tá de cabelo branco e continua com esse tipo de mentalidade. Não enxerga a tragédia que foi todo esse processo que se iniciou lá em Cuba, não. Aí o senador republicano da Flórida, o Rick Scott, ele é da Flórida, perguntaram para ele sobre a possibilidade, né, de concretizarem, de
capturarem, né, extraírem o Raul Castro. E o que o Rick Scott disse? Ele disse o seguinte: não devemos retirar nada da mesa, disse aos repórteres, né, à mídia, o senador Rick Scott da Flórida. O mesmo que aconteceu com o Maduro deverá ocorrer com Raul Castro. Veja, não é o Trump que está dizendo, é um senador republicano da Flórida, né? Especialistas afirmam que, do ponto de vista militar, uma operação para capturar o ex-presidente cubano é viável, mas ela acarretaria riscos e complicações, incluindo uma possível resistência à sua idade avançada. Mas, como eu disse para vocês, eu acho que essa operação para extraí-lo nem é como a do Maduro, porque acho que vai ter uma conivência ali do neto e talvez de algumas autoridades cubanas, né? É o preço, né? Eles querem dinheiro, né? O Trump não ofereceu lá os 100 milhões de dólares, né? Agora, o item número 2. Os Estados Unidos poderão buscar mudanças na liderança em Havana. É o que vai ocorrer também com uma liderança, eu acredito, né, sendo controlada ali pelo Marco Rubio, como é o papel que faz hoje a Delcy Rodrigues, a presidente da Venezuela, né? Então ele diz aqui o seguinte: uma possibilidade considerada pelas autoridades americanas, incluindo Donald Trump também, é que uma nova liderança possa assumir o poder em Havana. Vai ser só um pro forma, né? Quem vai mandar é o Rubio, né? Especialistas observam que esse roteiro poderá ser similar, olha lá, à substituição de Maduro por Delcy Rodrigues da Venezuela. O governo do país, em grande parte, permaneceu intacto, mas passou a lidar diretamente com o governo Trump. Ou seja, eles estão lá só como figuras. É um governo figurativo. Quem manda é o Trump e o Rubio, né? O Trump já até derrubou a Suprema Corte da Venezuela, né? Vocês lembram, a gente fez um áudio aqui. E item número 3, que eu acredito que também vai ocorrer, afinal vai ocorrer tudo, né? Cuba vai entrar em colapso total, né? Já está ocorrendo. Uma terceira possibilidade é que Cuba vergue sobre o peso das imensas pressões econômicas enfrentadas pela ilha, que já ocasionam horas diárias de apagões e escassez massiva de alimentos no país, né? Sem energia, como é que você vai produzir alimentos, né? Então, Cuba deve estar vivendo assim nos anos 60, com certeza, né? O lugar está se desfazendo inteiramente. É um desastre, eles perderam o controle. Não haverá escalada, acho que não será necessário, disse Trump a semana passada, na semana que teve essa matéria aqui. Essa matéria tem uns 4, 5 dias, tá? É bem do começo ali da semana. Hoje é domingo, ela é do começo da semana. Então é assim... o Trump não vai falar abertamente que vai pegar o Raul Castro, mas vai acontecer as 3 coisas então. Eles vão capturar o Raul, Cuba vai entrar em colapso e vai ter uma nova liderança que vai assumir o governo cubano e vai estar em contato o tempo todo com o Marco Rubio, com o Donald Trump, vão tocar a ilha, né? Vai dar muito trabalho, porque a ilha está há 66 anos. É muito tempo, gente, é uma vida humana inteira praticamente, vivendo sob essa batuta aí, sob esse regime terrível. Então Cuba, e outra coisa muito importante que tem que ocorrer, aqui eu já estou colocando aqui do meu ponto de vista, se você não eliminar, não tirar de cena, aí é com os americanos, eu não sei o que eles poderiam fazer, né? Os simpatizantes desse regime, que poderiam voltar com esse regime num futuro próximo, né? Caso os democratas voltem ao poder na América, se você não eliminar esse pessoal de lá, não tirar da ilha, não botar para fora, não enfraquecer totalmente, os investidores não vão para a ilha. Ninguém vai montar um cassino lá de 50 milhões de dólares, né? Tendo a possibilidade de daqui a 3, 4 anos reverter o poder e ele perder tudo. Ninguém vai fazer isso, né? Então, Cuba só sai dessa merda, com perdão da palavra, mas é a melhor expressão para a gente designar a situação que eles vivem, se tiver muitos investimentos de fora, né? Ali ninguém tem condição de investir em nada. O cidadão cubano luta para ele comer a sua ração diária, né?
Infelizmente é assim, né? Luta para ter energia, para ele conseguir tomar um banho por dia, né? Então, tem que ter muito investimento de fora. E o investimento não virá se não houver uma confiança de médio a longo prazo, né? Eles vão imaginar, e aí troca o governo Trump e volta toda essa porcaria aqui? Não pode, né? O investidor, ele quer garantias. Então tem esse ponto também que eu acredito. Um quarto ponto é você afastar da ilha todos os simpatizantes desse regime que poderiam trabalhar por uma volta desse mesmo regime num futuro próximo, né? Então isso não pode ocorrer. Tem que cair de uma vez por todas e acabou. Afinal, todo mundo viu que esse regime foi uma erva daninha não só para o povo cubano, mas para todos os povos aqui da nossa América Latina. Então é isso, deverá ocorrer em breve, está dentro daquele prazo ali que eu falei para vocês, eu acredito muito, né? Boto a maior fé que no dia 4 de julho o Donald Trump quer estar com tudo organizado, as coisas estão tomando um rumo muito grande, vão mudar também no Brasil, né? Então, eu acho que agora estamos na reta final. Valeu a pena termos paciência, né? O pessoal que acompanhou todo o canal aí, a gente se revoltou muito, né? Nos últimos 4 anos, a gente ficou muito desanimado lá atrás. A gente, né, irmãos brasileiros aí, patriotas, aqueles que estiveram lá em Brasília no 8 de janeiro, estão pagando um preço muito alto, mas muito alto. Tiveram suas vidas destruídas, alguns faleceram, como é o caso lá do Clériston, né, do Clezão, infelizmente. Mas agora a gente já está vendo a luz no horizonte, né? O dia já está raiando, né? A noite está acabando. É assim que eu estou vendo e resta nos aguardar, porque esse ano ainda, né, o próximo semestre vai prometer muito, né? Vai ter o resultado de toda essa tempestade, né, que está ocorrendo aí nesses últimos 3, 4 meses com uma intensidade muito forte, que são esse prazo, exatamente esse prazo que eu disse a vocês aí, que as coisas estariam para mudar, né? Teve o encontro ali do Trump com o Xi Jinping, logo em seguida o Xi Jinping com o Putin, né? Eles corroborando toda a estratégia ali da divisão das áreas de influência, né? Então, é isso aí, vamos aguardar, se Deus quiser nós vamos começar um mês de junho ainda melhor do que foi maio, né? Desejo a todos aí um excelente mês de junho, muito obrigado, não se esqueçam de colaborar um pouquinho financeiramente com esse canal, né? Esse canal depende da colaboração de quem gosta, né, dos inscritos, eu agradeço imensamente, né? Tenham uma excelente semana, um excelente mês de junho, muito obrigado àqueles que também compartilham as análises, aqueles que colaboram com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Marcelo Rossi aqui. Muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado. Valeu. Até mais.